Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia, iniciando uma meditação diária na palavra. Pegue aí sua espada, vamos se alimentar desse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias de manhã. Se tem uma coisa que pode mudar a minha e a sua vida, é a gente buscar se relacionar com a palavra de Deus. À medida em que nós estudamos, meditamos na palavra, o Espírito do Senhor, ele nos revela a nós esse entendimento da palavra, né? Isso muda completamente a nossa vida. Se a igreja brasileira tem passado por crise, é porque ela não tem se alimentado, comido desse maná da palavra de Deus, né? Que você possa, de uma maneira tal, fazer como a gente, todos os dias, se alimentando de um capítulo da Bíblia, né? Isso já faz total diferença na vida do ser humano. Nós estamos em Esdras, capítulo 5. Nós vamos ver aqui o profeta Ageu e Zacarias estornam o povo, né? A construção aí do templo que outra hora havia sido embargada, né, pelo povo samaritano, que fez ali a cabeça do rei, a Xerxes, né? E ali acabou sendo embargado, né, a obra do Senhor, porque eles se rebelaram, né, se revoltaram aí contra Zorobabel, por eles não terem, Zorobabel não ter aceitado, né, que a ajuda deles. Então caíram os semblantes, já que a gente não pode se unir, então vamos se apartar. E ali eles fizeram uma situação para que fosse embargada a obra. E aqui nesse contexto nós vamos estar vendo então Ageu e Zacarias estornando o povo a construção do templo. Eles começaram, deram início ali, né, na construção do templo, que ficou parado por volta de uns 15 anos, essa obra. Então eles estavam ali retomando, tendo essa disposição, né, iniciativa de dar continuidade na construção. E de novo, né, se levantou ali gente ali para querer indagar por que estavam construindo esse templo, sendo que tinha sido embargado, né? E aí ele vai salientar que não, que havia um decreto da parte de Ciro, né, rei da Pérsia, que ele deu total liberdade e autonomia para os judeus na construção do templo. E eles pediram para que o rei Dário, né, fosse averiguar essa questão lá no fundo do baú, né? Então vamos se alimentar dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. As exortações de Ageu e Zacarias. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros. E assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhes os mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse a resposta por carta sobre isso. Os adversários consultam Dário. Eis a cópia da carta que
Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram uma relação escrita de modo seguinte: ao rei Dário toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras a madeira, se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciões e lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disso, lhe perguntamos também pelo seu nome, para os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens, que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira de Deus, do Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa, transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. E lhe disse: toma estes utensílios e vai, leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Então, Deus, ele restaurou o projeto de reconstrução. Os judeus perderam o interesse no templo e foram cuidar de suas próprias casas, uma decisão que não agradou ao Senhor, a princípio, né? Assim, Deus enviou os profetas Ageu e Zacarias para encorajar os judeus a continuarem a construção do templo, ao que eles atenderam. O governador Tatenai questionou o projeto de construção, mas desta vez a tentativa dos inimigos de interferir a reconstrução não teve sucesso. Daquém do Eufrates era a princípio apenas um nome geográfico para as terras oeste do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, incluindo Judá e Samaria, desde o governo assírio até o domínio persa. Essa expressão se tornou uma designação administrativa para a mesma região que no reinado de Dário I passou a ser uma província separada com um governador chamado Tatenai. Então a gente vê, né, claramente que dessa vez os planos de frustrarem ali a reedificação do templo foram frustrados, porque eles, né, falaram ali para aquele governador: olha, vai lá, tá escrito, né? Porque eu acho que esse Tatenai, ele desconfiou que isso fosse verdade, porque isso foge um pouco do natural, né? Um rei persa dá um decreto para, né, autorização para reconstrução de algo que era dos judeus, né? Então isso fugia
do contexto natural, mas aí quando ele vai pesquisar, ele vai ver que realmente aquilo é verídico. E a gente vê assim, tem horas que o diabo ele consegue frustrar os planos de Deus, mas não é porque ele consegue, é permissão de Deus, né? Ele é um derrotado, ele é um perdedor, ele não tem poder na minha e na sua vida, mas aonde ele vai, até onde Deus permite, simples assim, né? Ele não tem esse poder, essa autonomia, é Deus quem age, que faz e que acontece. Amém? Vamos Amém. orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos se alimentando da Tua Palavra com nossos irmãos em Cristo. Abençoa-nos, Senhor, porque a gente venha fazer a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável para a nossa vida, Senhor. Que essa semana a gente possa se chegar mais diante do nosso Criador. Nos guarde, Senhor, nos livre, Senhor, de todo mal. Que a gente venha estar, Senhor, todos os dias na Tua presença, se alimentando, Senhor, da Tua Palavra. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz clarei nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!